Lázaro Barbosa de Souza, de 33 anos, é o principal suspeito de atormentar todo o Distrito Federal e Goiás. Ele também é suspeito de um triplo homicídio e sequestro de uma mulher em Ceilândia, seguido de homicídio também. Além de responder por homicídio qualificado na Bahia, ele é foragido também por 2 crimes de roubo. De acordo com a investigação, Lázaro invadiu a casa de uma família localizada no INCRA 9, no núcleo rural Alexandre Guzmão, na Ceilândia Norte, em Brasília. A polícia acredita que ele tenha executado Cláudio Vidal, de 48 anos. Também teria sido ele quem executou seus 2 filhos, Gustavo Vidal e Carlos Eduardo Vidal, de 21 e 15 anos. As execuções teriam rolado às 2 da manhã de quarta-feira, no dia 9/6 de 2021, e teriam sido feitas através de tiros e facadas. A mãe dos 2 rapazes e esposa de Cláudio, Cleonice Marques de Andrade, de 43 anos, acabou sendo raptada no dia. Pouco antes de ser levada, Cleonice tentou contato com seu irmão, que em pouco tempo chegou na residência. Ao chegar, a sua irmã já não estava mais lá, mas Cláudio, ainda com vida, teria avisado a família que a esposa havia sido raptada. As digitais de Lázaro foram encontradas no local, e o tipo de crime cometido bate com a extensa lista de crimes cometidos por Lázaro. No vídeo de hoje, vamos falar do carrasco do INCRA 9, esse que vem amedrontando ao menos 2 estados brasileiros neste momento. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo, e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre essa pessoa que está solta e que vem botando muito medo no Brasil todo, não só nas regiões aqui citadas anteriormente na narração, certo? Bom, basicamente, esse homem é um homem muito perigoso e que já é conhecido pela justiça há algum tempo, que ele é um homem perigoso. Ele já cometeu crimes em outros locais, inclusive na Bahia. Na Bahia, inclusive, ele é suspeito de ter feito um roubo em sequência de ter agredido sexualmente uma mulher, certo? Então, ele já é uma pessoa de muito perigo e de suspeita há um bom tempo. Ele é um homem que desde sempre foi acostumado com mata, então ele sabe viver em meio à mata, e por isso que é difícil encontrar ele, por isso que mesmo com 200 policiais muito bem qualificados, inclusive a própria BOP, que a gente já fez um vídeo sobre, explicando por que a BOP talvez seja a melhor polícia do mundo em questão de ser preparada para todo tipo de evento, né? A própria BOP é quem está na caça dele agora. A BOP, inclusive, está utilizando um estilo de traje que não é comum. A gente ficou acostumado a ver a BOP de preto e com uma caveira, né? Por conta dos filmes. Mas a BOP está utilizando agora uma farda camuflada para poder encontrar ele em meio à mata. E mesmo assim, ele consegue escapar algumas vezes da mão da polícia durante esses 6 dias que já duram a sua fuga, certo? Então tudo teria começado lá no dia 9 de junho, na quarta-feira, quando Lázaro invadiu a chácara da Cleonice e do Cláudio, certo? E acabou executando em 10 minutos o Cláudio e os seus 2 filhos. A Cleonice foi levada junto com ele e, como eu disse, ela ainda havia avisado o irmão do que estava acontecendo. Por conta disso, o irmão chegou rapidamente no local e avisou a polícia. Então a polícia também chegou rapidamente no local e por isso que começou a apurar os fatos quase que imediatamente, ou seja, ele mal tinha cometido o crime e ele já estava sendo investigado logo em sequência. De início, a Cleonice foi dada como raptada e não como morta. Isso porque eles ainda não tinham encontrado um corpo nem nada do tipo, então eles não sabiam se ela realmente estava viva ou não. Enquanto isso, no dia 10 de junho, no outro dia, logo em seguida, né, porque ele cometeu o crime às 2 horas da manhã, a 3 km de distância da chácara do Cláudio e da Cleonice, ele encontrou uma outra chácara onde ele invadiu novamente. Nessa chácara, a proprietária Silvia estava junto do seu caseiro Anderson. Eles ficaram na mira do Lázaro por mais de 3 horas. E durante esse tempo que eles ficaram na mira, ele obrigou a Silvia a cozinhar para ele e ele ainda ficou se gabando, falando que era ele que tinha cometido o crime que estava passando na TV. Porque bem na hora que estava passando na TV, que uma família tinha sido executada por completo, né? Porque só o crime, o primeiro, já era muito chocante. Além dele obrigar ela a cozinhar para ele também obrigou os 2 a fumarem cigarros de maconha. Não sei qual que é a intenção dele, mas ele cometeu isso novamente mais pra frente. Nisso ele conseguiu roubar da Silvia e do Anderson alguns celulares, alguns carregadores de celular, uma jaqueta e R$ 200. E ele foi embora sem vitimar eles. Ali ele decidiu não tirar a vida deles. Inclusive a polícia já descreveu o Lázaro e falou qual que é o modo dele de agir. E ele é assim, ele é muito volátil, ele pode mudar a qualquer momento mesmo, assim. Ele pode, no momento, chegar, roubar e ir embora e não fazer nada, no outro ele chega, rouba e executa e agride somente, faz tudo que ele quiser e tudo que for de mais sujo ele vai fazer, entendeu? Então é uma pessoa que tem sérios problemas psicológicos e que desde 2013, isso é conhecido já, porque desde 2013 foi feito um laudo psiquiátrico sobre o Lázaro. Então ele já é um problema antigo da polícia.
Mas, como eu estou contando, no dia 10, na quinta-feira, após ficar 3 horas ali com os dois, na mira dele, ele fugiu e continuou a fuga dele. Para não correr o risco de acontecer o que aconteceu com a Cleonice, de conseguir avisar muito cedo seu irmão, quando ele chegou nessa casa da Silvia, ele quebrou os cabos de Wi-Fi para eles ficarem sem internet, ficarem incomunicáveis, e ele também quebrou o carro do rapaz que estava lá, do Anderson. Isso numa tentativa também de deixar eles lá amarrados, sem ter como avisar ninguém do que tinha acontecido. Na sexta-feira, no dia 11, ali próximo também, ele roubou um Fiat Palio. Esse roubo aconteceu em Ceilândia e depois ele viajou até Cocalzinho, em Goiás, e nesse local ele deixou o carro. Lá ele teria encontrado um comparsa que ajudou ele a incendiar o carro e sumir com ele. Mas não conseguiu sumir por muito tempo porque a polícia já encontrou o carro também. Enquanto isso, a polícia seguia mapeando os passos dele, do Lázaro, e a polícia até mapeou o comportamento dele. E foi assim que a polícia conseguiu achar 2 esconderijos dele. E no meio de um desses esconderijos, infelizmente, estava o corpo da Cleonice, que foi achada no dia 12, no sábado. Ainda no dia 12, o Lázaro foi para uma chácara, onde fez um caseiro de refém e passou a tarde bebendo. De noite, ele foi para outra chácara, onde nessa chácara tinham 3 pessoas. O Lázaro já entrou atirando contra as 3 pessoas e feriu essas 3 pessoas. Além disso, ele conseguiu levar embora 2 armas que ele está utilizando agora e que a polícia disse que ele vai utilizar se ele tiver a chance para tirar mais vidas ainda. E por isso que está todo mundo tão assustado. Porque, como vocês podem ver, ele está cometendo um crime atrás do outro e a intenção dele é essa mesmo, fazer o máximo de vítimas que ele conseguir. Pelo menos foi o que a própria polícia disse sobre ele. E é por isso que hoje a polícia está posicionada em pelo menos 17 fazendas diferentes lá de Goiás, que a polícia pensa que pode ser local onde ele pode aparecer. Então, existem vários locais, igual a gente falou, ele vive no meio da mata, ele consegue correr para dentro da mata fechada, ele é uma pessoa que ele tem habilidade para isso. Nesse caso, por exemplo, onde ele baleou 3 pessoas, ele estava contra 3 pessoas e ele conseguiu balear as 3 pessoas e correr para o meio da mata fechada para poder se esconder. Então vocês veem que realmente não é fácil pegar esse cara. Existem hoje 200 policiais que são preparados para essa caça atrás dele, com 50 viaturas diferentes, e não conseguem encontrar o cara, porque o cara é bicho do mato. Ainda no sábado, no dia 12, perto ali da região de Cocalzinho onde ele estava, ele incendiou uma casa. Mais um problema cometido pelo Lázaro. E por que tem tanta gente falando dele? Porque tanta gente está revoltada com esse caso. Porque em 2020, em abril de 2020, o Lázaro teria cometido o mesmo crime ou algo parecido com o que ele fez agora. Ele fez algumas pessoas reféns, em uma chácara também, e ele chegou a dar uma machadada na cabeça de um senhor que até hoje tem problemas por conta disso. E nesse ano, agora recentemente, em 17 de maio desse ano, ele também teria cometido algo muito parecido. Ele foi para uma chácara, de novo, fez as pessoas de reféns, colocou os homens, todo mundo sem roupa, homens e mulheres, tirou a roupa de todo mundo, colocou os homens em um quarto para ficarem presos e não atrapalharem ele, e colocou as mulheres nuas servindo ele. Ficou ali durante um tempo de 5 horas mais ou menos, das 19 horas até a meia-noite. E nesse momento ele acabou não agredindo sexualmente ninguém, sendo que ele teve a chance ali. Para vocês verem que é aquilo que foi dado lá no laudo psicológico dele, né? Que ele tem uma variação de humor muito severa, onde às vezes ele parece até estar possuído, que é o que algumas pessoas acreditam que ele esteja, mas eu creio que seja realmente mais a maldade humana do que qualquer outro tipo de maldade. E em outros momentos ele simplesmente foca em roubar, ou então em humilhar as vítimas, que é o que ele estava fazendo, né? Ali colocando elas peladas para servir ele. Esse laudo foi conseguido pelo Correio Brasiliense, que é um jornal que é da região. E a gente vai utilizar para poder mostrar para vocês quem é o Lázaro desde 2013. Em 2013, quando isso rolou, ele tinha ali por volta dos seus 26 anos. E ele foi descrito como uma pessoa agressiva, impulsiva, estável e com preocupações sexuais. Ou seja, tudo que ele está fazendo agora já foi visto lá naquela época. Esse laudo foi feito lá no complexo penitenciário da Papuda, onde ele estava naquela época. Além desses problemas psicológicos que ele já tinha, também tem o uso excessivo de álcool e de algumas drogas. E algumas outras coisas foram pontuadas como preocupações sobre a personalidade dele, por conta da vida dele antes até mesmo dos crimes. Como, por exemplo, estudo que não foi terminado, instabilidade profissional, ou seja, ele não conseguia ficar em um emprego, internações em orfanatos e fugas de casa. Isso principalmente por conta de problemas com o pai dele, que era um alcoólatra e que fazia algumas agressões contra a mãe dele e os seus irmãos. Então, por conta de toda essa bomba ali, ele já era uma pessoa que era visto como um problema muito sério e acabou sendo solto. No papo que eu tive lá com o Pedrinho, no Cometa, muita gente ficou se perguntando como que ele ainda estava solto, como que isso era possível e tudo mais. Bom, a nossa lei ela é muito falha algumas vezes em pegar principalmente as pessoas que são percebidas como problemas que não vão se resolver. Por quê?
porque a gente não tem uma prisão perpétua. Não existe prisão perpétua aqui no nosso país. É um país cheio de erros jurídicos e dá medo você pensar numa prisão perpétua para uma pessoa que é inocente ou algo do tipo, mas para esse tipo de caso é algo que seria muito útil, porque o que o Lázaro, essa pessoa aqui de 2013, o de 2021, pode apresentar pra gente ou pode nos oferecer de bom para a sociedade? Pare para pensar agora. Não tem nada que ele pode oferecer de bom e ele continua oferecendo somente o mal. Uma família inteira foi dizimada, foi destruída, 4 pessoas da mesma família perderam a vida e mais pessoas correm o risco de perder a vida simplesmente porque esse cara tá solto, podendo fazer o que bem entende. Agora, quando a polícia pegar ele, o que a gente tem que cobrar é do judiciário uma punição muito exemplar, e aqueles 30 anos de cadeia que são o máximo para uma pessoa ficar, tem que ser o mínimo para que ele fique. E essa é a verdade. E também vale lembrar que, apesar disso, a culpa não é da polícia, a culpa não é do psicólogo que fez o laudo, a culpa não é dessas pessoas pelos crimes do Lázaro. A culpa é única e exclusivamente do Lázaro, que está cometendo esses crimes. Nessas horas a gente fica questionando muito a segurança pública e coisas do tipo, mas se você parar para pensar, o cara cometeu os crimes e logo em sequência já tinha uma cacetada de policiais inclusive enviados de outras áreas, policiais militares, federais, todo tipo de força estava envolvida no caso para resolver ele já. Inclusive o Leonardo Santana, que é um especialista em segurança pública e que é um dos caras que é consultor para a ONU, falou sobre o caso e falou que isso não é normal aqui e nem em nenhum outro lugar do mundo. E quando acontece, não tem muito o que ser feito. Foi o que eu perguntei também e falei lá pro Pedrinho, que mesmo que a gente tenha uma sociedade perfeita, onde não existe mais pobreza, que é um dos fatores que causam um aumento de criminalidade, onde a gente não tem mais problemas emocionais dentro de escola e dentro de casa e tudo tipo, ainda vamos ter problemas com pessoas que vão nascer e por quererem vão cometer o mal. E a gente não vai ter como prevenir isso, porque infelizmente eles podem fazer dessa forma. No meio de uma mata, numa chácara, depende da forma como ele vai escolher fazer os seus crimes. Tudo que a gente pode torcer para que aconteça agora é que a polícia encontre ele o mais rápido possível e que ele seja levado preso e pague por tudo que ele está fazendo agora. E se você mora nessas regiões, tenha cuidado e redobre esse cuidado até ele pelo menos ser preso, tá bom? Não fique saindo à noite por aí, não dê bobeira. Inclusive, eu acho que a gente estava passando por uns lados lá, a gente viu umas blitz que a gente não entendeu esse lado. Eu não sei se foi isso. Agora eu tô até pensando se não foi isso, porque uma blitz muito estranha no meio da rodovia, assim, com os caras tacando luz forte no cara e tudo. Assim, o negócio tá realmente feio, é preocupante. E se você mora principalmente em chácara, sítio, local afastado, são esses locais que ele tá procurando agora, são esses locais que ele vai tentar atacar outra vez. Bom, esse foi o vídeo de hoje e quando sair uma atualização, seja ele executado pela polícia, seja ele preso, seja ele... qualquer coisa que aconteça nesse caso, a gente vai voltar aqui e trazer um vídeo para vocês atualizando a última parte, certo? Eu espero que você tenha gostado da forma como a gente abordou e você pode nos ajudar com mais notícias aqui embaixo, principalmente se você for do Distrito Federal ou de Goiás, porque quase ninguém de fora daí está falando sobre o assunto. Então, tamo junto e muito obrigado por assistir o canal. É nóis! Detalhes, informações novas sobre um homem que é procurado pelas polícias do DF e de Goiás. Ele afirma estar possuído pelo demônio. Lázaro Barbosa de Souza está sendo procurado por uma força-tarefa. São mais de 200 agentes aí das polícias federal, rodoviária,
civil e militar. Olha só essa imagem, parece até filme, né? O foragido, de 32 anos, é condenado por homicídio e estupro e suspeito de mais 4 assassinatos, todos recentes. Segundo os investigadores, Lázaro diz ser perseguido aí por uma espécie de demônio ou espírito. Um policial foi baleado hoje à tarde na caçada ao criminoso pelo interior de Goiás. Foi um tiro de raspão no rosto, ele foi socorrido. A gente ainda não tem atualização sobre o estado de saúde desse PM. O Lázaro tem uma extensa ficha criminal que inclui uma condenação por homicídio, foi na Bahia, uma outra condenação por estupro e roubo com arma de fogo, essa em Brasília, além da suspeita de um ataque com golpes de machado em idosos, o que ocorreu em Goiás. Lázaro já foi preso, mas ele conseguiu fugir. Na semana passada, ele teria cometido novos crimes, segundo a polícia. O assassinato de 4 pessoas da mesma família no Distrito Federal. Para falar sobre essa procura, sobre essa caçada a Lázaro, eu falo agora com o Major Rio Branco, que é da PM do Distrito Federal. Oi, Major, seja bem-vindo aqui ao UOL News. Uma ótima noite para o senhor. Eu vou pedir para o senhor só virar o celular, porque a imagem do senhor está deitada. Agora sim, vai ficar melhor para a gente te ver. Se conseguir baixar um pouquinho melhor ainda, senão já está ótimo. Quero atualizar com o senhor as investigações, como é que elas estão nesse momento. Já há uma pista clara sobre o Lázaro, é um homem realmente perigoso. Quais são as informações que a polícia já tem? Olha, vamos lá. Boa noite a todos. A situação do Lázaro, como já falaram aí, né? Já estão sabendo como é que o Lázaro mas a Polícia Militar do Distrito Federal, juntamente com a Polícia Militar do Estado do Goiás, Polícias Civis, tem um Corpo de Bombeiro, Polícia Rodoviária Federal, uma grande força-tarefa, já está no local e fazendo o cerco a esse indivíduo. Com certeza, mais tardar aí a gente vai conseguir capturá-lo. O mais importante é que as famílias que estão no local, nas fazendas, na região, não tenham mais preocupação, pois a força-tarefa não está só para capturar o Lázaro, está principalmente para servir e proteger aquela comunidade, a segurança de cada familiar que ali mora. O Lázaro, ele parece que conhece bem a região, então ele tem fugido muito bem dos nossos investigadores, do pessoal que está ali tentando fazer o cerco. Então, quando quase vai pegá-lo no cerco, ele consegue, de alguma forma, escapar. E aí se monta o cerco de novo e vamos tentar afunilar para conseguir capturar o Lázaro. Ô, Major, essa informação que a gente recebeu de que um policial foi baleado hoje à tarde, queria que o senhor trouxesse mais detalhes de como isso aconteceu, se o senhor já tiver essa informação, não é? Como é que foi? Como é que está sendo essa procura? São muitos homens envolvidos nessa caçada, né? Sim, exato. O Lázaro, como na primeira vez que ele cometeu o crime, no dia 9, no INCRA 9 também, né? No INCRA 9, na região do INCRA 9 de Braslândia, ele cometeu. Depois ele foi para uma outra chácara e conseguiu armas, né? E parece que teve troca de tiro em algum momento. Quanto ao policial, ele passa bem, não temos informações se foi realmente o Lázaro que deu o disparo, como se efetuou esse disparo, de que forma foi, mas o policial ele passa bem, já foi socorrido e está tudo tranquilo. Continuamos na captura dele. O principal é que a sociedade que ali vive pode ter certeza que os policiais estão ali para que esse indivíduo não faça novas vítimas. A gente está recebendo muitas participações, as pessoas estão muito envolvidas com esse caso, viu, Major? Aqui a Joelle falando que viu um vídeo dele numa casa, ele já chegou a ser preso, inclusive, né? Tem um vídeo circulando desse dia, mas conseguiu fugir, né? Essas imagens registradas dele nesse momento em que ele foi preso. Quando que isso foi, Major? Quando que isso aconteceu? Na verdade, ele já tinha sido preso em outra situação. O que acontece muito são informes e informações, né? A gente trabalha com informes e com informações. A nossa transmissão jornalística, ou seja, midiática, né? Não é nem jornalística, as pessoas já começam a colocar vídeos do passado, vídeos do presente, vídeos do futuro. O que acontece? Ele já tinha sido preso, ele já foi preso, mas ele conseguiu fugir dessa prisão
a um outro crime, não neste momento. Né? Então, neste momento, a gente ainda está na captura, ele conseguiu evadir o bloqueio, que não a gente faz um cerco com a força-tarefa, nesse cerco ele sai, ele consegue, porque ele conhece a região, ele sai. Quando ele sai desse cerco, a gente tem que montar um outro cerco e ir afunilando para capturar ele. Mas, assim, as informações de como as polícias estão trabalhando, a gente não pode passar de todos os moldes que a gente está operando, porque isso também vai colocar em risco a operação, porque ele pode estar assistindo, isso é uma rede aberta, ele tem as casas de caseiros, tem alguma população que já começa a querer, assim, não sabe se protege ou não, se tem medo ou não, mas, assim, saibam que a Polícia Militar do Distrito Federal e do Goiás, juntamente com a PRF e a Polícia Civil, estão no local. Se tiver informações, avisem, estão lá para poder capturar esse indivíduo. Major, tem realmente muita gente interessada aqui nesse caso. Várias pessoas de Goiás estão alegando medo porque ele está solto, né? Gabriel Brasilotto falou que ele deve ter cavado um buraco de chão na terra porque sumiu, né? O Rafael Tavares, que soube que o Lázaro fez um ritual. E aí eu te pergunto sobre a personalidade desse criminoso, desse fugitivo, né? Porque ele diz ser possuído pelo demônio, ouvir vozes, falar com espíritos. O que a gente já sabe sobre essa personalidade dele e do que ele diz apresentar, né? Desses sintomas aí, enfim, de desequilíbrio psiquiátrico, Major? Olha, vamos lá. Vamos tentar assim, ser objetivos em relação a essa personalidade dele e o que levou a motivação desses crimes. Não temos informes diretos de quais foram as motivações, se é uma perturbação mental, se fez pacto com alguma coisa. Isso não podemos afirmar. É claro que muitos estão com medo disso, porque, na verdade, ele é um assassino em série. Ele fez crimes em série. Então, ele assassinou pessoas e está foragido. E vamos encontrá-lo. Em relação a falar, ele fez pacto com isso, com aquilo, independentemente disso, as forças de segurança, elas são, vamos dizer assim, se ele é um modo satânico, as forças de segurança são os anjos de Deus. Então, eles vão encontrar o Lázaro e vão capturá-lo da melhor forma possível, com toda a segurança para a comunidade do local que ele está. Porque o que mais precisamos agora, e isso eu friso e repito, o que mais nós estamos fazendo não é só na captura, é principalmente manter a sociedade que ali está não se tornando mais uma vítima dele. Perfeito. Agora há pouco falei que um policial foi baleado, parece que chegam informações de que um outro policial também foi baleado. O senhor tem essa informação de quantas pessoas foram atingidas por disparos nessa caçada por ele hoje à tarde? Olha, a informação de policiais baleados, como eu falei, não sabemos como foi e como se deu isso daí, né? Pode ser que tenha outro policial que tenha sido baleado. Pode ser, sim, falaram isso. Contudo, não foi na captura do Lázaro. Esse único policial que fala que foi socorrido no local, a gente não sabe o modo que deu, mas esse estava na operação, mas não sabe se foi o Lázaro, se foi o que aconteceu, se foi uma outra ocorrência. Então, a gente está levantando esses dados para poder passar de uma forma assim, oficial, porque muitas vezes a gente passa informes. Informes não vai trazer o que é certo. O que é certo houve um policial baleado, mas ele passa bem. Como ele foi baleado, a gente não sabe, não tem ideia de como isso se deu. Então, vai ter esse daí, talvez amanhã ou depois, Certo. Ele está socorrido e ele passa bem. Isso é o que mais importa para a gente.